No dia de hoje venho mostrar-vos uma entrevista feita ao candidato presidencial do LIVRE, nos mesmos moldes em que André Ventura esteve presente, com o jornalista e comentadores que vocês viram no dia em que André Ventura abandonou o estúdio. Como é obviamente compreensível e, diga-se de passagem, bastante previsível, tanto os comentadores como os jornalistas estão de tal maneira mais calmos que nem parecem as mesmas pessoas, parecem os tais cordeiros num espaço curto ou matador, como diria o André Ventura, e portanto vamos ver esta intervenção do candidato presidencial do LIVRE, em que ele acaba por dizer que, se por alguma razão a direita e a extrema-direita cederem à tentação de alterar significativamente a Constituição, este senhor será uma barreira para essa alteração e não permitirá, vai dissolver a Assembleia da República para se poder então fazer essa alteração. Vamos ouvir e fazemos uns comentários. Uma que já trouxe noutras entrevistas, que utilizaria a figura da dissolução da Assembleia da República caso houvesse uma tentativa de revisão da Constituição dos partidos de direita. Pergunto-lhe se essa sua posição não vai além dos poderes que o próprio Presidente tem, sendo certo que a dissolução do Parlamento é um poder do Presidente, mas que é usualmente um ato livre, utilizado num contexto de crise política que envolve o Governo. Eu percebo a pergunta, então deixem-me responder de forma alargada. Desde logo, aquilo que eu disse e reitero, e aliás tive a oportunidade neste mesmo estúdio de dizer ainda durante a campanha às eleições legislativas, é que Portugal estava pela primeira vez, ainda antes desta eleição, confrontado com uma possibilidade muito real, que era a de ter uma maioria de mais de 2/3 dos deputados de direita e de extrema-direita. Recordar-se-ão que fomos ironizados e até vilipendiados aqueles que anunciaram esta possibilidade. Da mesma maneira que agora estamos a ser vilipendiados por se quer dizer que isso pode vir a acontecer. Luís Montenegro já disse, não vai acontecer. Mas eu sei que estas promessas em política muitas vezes são vãs. Então aquilo que eu digo, e digo de forma clara, e que desafio outros candidatos a dizer, é que se houver uma tentação entre a direita e a extrema-direita de haver uma revisão drástica da Constituição, algo que nunca foi feito no nosso país, eu, enquanto Presidente da República, irei convocar novas eleições. Antes de ouvirmos a segunda parte, deixar aqui uma nota. Ele não está propriamente preocupado com a alteração da Constituição de forma significativa para se proteger determinadas liberdades e determinados direitos. O que este senhor acaba por dizer, e fez a frase exatamente como queria, porque já não é a primeira vez que o diz, é que se uma parte do Parlamento que não lhe agrada ideologicamente quiser alterar a Constituição, mesmo com os mecanismos previstos para esse efeito, este senhor vai dissolver a Assembleia da República e marcar eleições. No entanto, ele não menciona se, por exemplo, eventualmente, até porque o partido deste senhor faria parte dessa alteração constitucional se fosse feita pela esquerda, é uma evidência que o LIVRE neste momento é incontornável à esquerda, portanto, se houvesse uma alteração constitucional significativa, caso eventualmente a esquerda portuguesa tivesse força para o fazer, este senhor não acredita que isso mereça apontamento. Ou seja, se a direita fizer alterações constitucionais que não lhe agradam, ele dissolve a Assembleia da República e manda o país para eleições para o povo se manifestar sobre essa eventual alteração constitucional. Quando se rasgou o consenso sobre a imigração em Portugal, aí ele já não se manifestou sobre o assunto. Mas enfim, vamos só ouvir a segunda parte e já voltamos. Irei dissolver a Assembleia da República para que os portugueses possam ter a oportunidade de se exprimir sobre esta revisão. Mas previamente ao ato da dissolução, terá de ouvir os conselheiros de Estado. É o que poderão dizer. A Constituição obriga. Confirmam essa intenção. O que a Constituição diz é que o Presidente da República, antes de dissolver a Assembleia, deve ouvir os partidos e deve ouvir o Conselho de Estado. Sem valor vinculativo. Sem valor vinculativo é o que está na Constituição. Aquele que foi para mim o melhor Presidente da República do nosso país, da nossa Segunda República, foi Jorge Sampaio. E Jorge Sampaio teve a coragem de, num momento sensível da nossa política, dissolver a Assembleia da República. Muitos, na altura, terão achado que foi um exagero e eu quero crer que a grande maioria achou que era a decisão certa a ser tomada. Portanto, só para que fique bem claro isto que eu digo. E porquê é que eu digo que é assim? Porque esta revisão constitucional não foi tema de campanha. Os portugueses não puderam exprimir-se sobre se querem ou não uma revisão feita exclusivamente entre a direita e a extrema-direita. Não tendo sido tema de campanha, e eu repito, espero que não venha a acontecer, que não venha a haver esta tentação na Assembleia da República, mas se houver, não tendo sido tema de campanha, aquilo que eu acho que é uma obrigação do Presidente da República é então obrigar a que essa revisão seja discutida pelos portugueses, e isso só se consegue indo novamente a eleições e dando aos portugueses a possibilidade de se exprimir então sobre essa revisão constitucional. Francisco. Pronto, pelo menos
menos assume que só o faz uma vez, mas eu acho interessante que a manifestação de interesse, por exemplo, o total abandalhar da imigração em Portugal também não foi tema de campanha do Partido Socialista. É porque, diga-se de passagem, antes do regime da manifestação de interesse apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP na altura da geringonça, antes desse regime de manifestação de interesse, havia uma espécie de consenso, pelo menos com o silêncio, enfim, cúmplice, digamos assim, cúmplice não será a palavra mais adequada, mas o silêncio cúmplice do Partido Socialista sobre o consenso que havia na sociedade portuguesa da questão da imigração. Pedro Passos Coelho expôs isso perfeitamente em 2014 ou em 2015 e António Costa rasgou completamente esse consenso para se aliar à extrema-esquerda e fazer cedências à extrema-esquerda e nem por isso foi questionado a nível mediático sobre se os portugueses concordavam que a imigração quadruplicasse no espaço de 7 anos. E tanto que não concordavam que neste momento votam em partidos que partem do pressuposto para o processo legislativo de que a imigração dos últimos anos foi uma bandalheira completa. E, portanto, se agora vamos começar a utilizar este tipo de mecanismos única e exclusivamente porque determinado assunto não foi falado na campanha eleitoral, então tínhamos que ter dissolvido a Assembleia da República várias vezes no mandato de António Costa. Isso não aconteceu. António Costa, desde já, prometeu um conjunto de coisas que não cumpriu. E, portanto, eu acho que isso também deveria ser uma medida para se responsabilizar os atores políticos. António Costa prometeu, por exemplo, um médico de família para cada português. Isso não aconteceu. Eu não tenho médico de família. Ou para cada família portuguesa, mas para o caso é igual, porque a minha família também não tem médico de família. E, portanto, fazemos este tipo de atuação para dissolver a Assembleia da República quando se avançam com medidas que não foram faladas em campanha, mesmo que eventualmente estejam no programa eleitoral, ou ignoramos isso por completo? E se houver promessas que não forem cumpridas, este senhor dissolve também a Assembleia da República e, pior do que tudo, porque é que ele só menciona revisões constitucionais da direita? Eu bem sei que neste momento só à direita do Partido Socialista é que se podem fazer revisões constitucionais, desde logo por causa da maioria composta que é necessária para o efeito, mas caramba, porque é que ele só menciona a direita? E se de hoje para amanhã houver eleições, este senhor, por exemplo, for Presidente da República e o Parlamento português alterar o seu sentido de voto e a esquerda passar a ter uma maioria composta que permita alterações constitucionais, se aí houver alterações significativas, este senhor não se opõe? É que, por acaso de não se terem apercebido, ele não falou só de, genericamente, alterações constitucionais significativas. Ele falou de alterações constitucionais significativas promovidas por aquilo que ele chama de direita e de extrema-direita. E, portanto, só um lado é que o incomoda. Se houver uma alteração constitucional incentivada pelo PCP em que se queira abolir a propriedade privada, que é claramente uma das vontades dos próprios, não vão dizer nada sobre a nacionalização generalizada que o PCP quer fazer de uma boa parte de empresas, gastando mais de 40 bilhões de euros, que era o que estava no seu programa. Mas aí não dizem nada sobre o assunto. E, portanto, é isto que eu acho interessante, é que só um lado de alteração constitucional é que incomoda, porque o outro não faz diferença, até porque provavelmente o partido deste senhor ia fazer parte da alteração constitucional se fosse do outro lado. E, portanto, meus caros, basicamente tem aqui um candidato que objetivamente também não vai ter grande sucesso eleitoral, talvez consiga manter a percentagem de votos do LIVRE, mas mesmo isso acho difícil e, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar. Tem aqui mais um tirano, alterações à direita não se pode, alterações à esquerda ele aí deixa passar. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.